Aí. O que é esse aqui? Pause aqui, ó. Sherry. Aí, ó, resume. Pause, Sherry, é pausa do compartilhamento da tela. Resume aí, tá vendo? Eu deixo no resume. É. Agora eu não sei qual dos dois, mas todo mundo... Vitor e Lara, boa noite. Agora tá dando pra ver, né? Tá. Mas é o ruim é que o pessoal vai ver que eu vejo a câmera aqui, então eu apago. Como é que é? Vocês ficam Não. vendo tudo que Não, eu tô vendo? Não, eu tô vendo o PowerPoint só. Não tô vendo câmera, não. Ah, tá. Entendi. Não, agora eu tô... Tô vendo só você. Tipo, a hora que eu abro o chat aqui, não dá pra ver, né? Não, não dá, não. Então tá. Gente, boa noite. Entraram aí o Vitor, a Shirley e a Lara. Então vamos iniciar, continuar, né? Na verdade. Boa noite, Lara. Terça-feira a gente falou sobre o normal do baço e agora a gente vai ter essa aula de alterações focais e multifocais. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Os slides? Sim, tá. Então, ó, mudou de slide, vocês conseguiram ver também, né? Que mudou do slide. Eu troquei aqui eu cliquei numa coisa aqui, então tá. Bom, e tá gravando, né, gente? Eu esqueço de ver se tá gravando. Tá gravando. Em relação às alterações focais ou multifocais do baço, temos inúmeras possibilidades diagnósticas, desde um hematoma, uma área de infarto, um abscesso, uma hematopoiese extramedular, que pode ser difusa, né? Alterações difusas, como eu mostrei lá na aula passada de baço reativo, congesto, pode ser também uma hematopoiese extramedular. Ou algum nódulo focal, também pode ser uma hematopoiese extramedular. Hiperplasias nodulares e neoplasias, que geralmente não dá para diferenciar, são bastante comuns esses nódulos focais ou multifocais, e somente com estudo patológico para a gente ter certeza do que é mesmo, e a gente sugere de acordo com a imagem ultrassonográfica. E muitas vezes a gente também informa sobre a importância do acompanhamento ultrassonográfico para casos, por exemplo, de um nódulo que é semelhante que tem características neoplásicas, malignas, né? Por exemplo, hemangiosarcoma, linfossarcoma, hemangioma. A gente já explica para o clínico, para o veterinário, que é importante fazer o acompanhamento, repetir de 2 a 4 meses para ver como que tá, se teve aumento, se teve multiplicação de nódulos, ou mesmo se tiver tudo ok, vai acompanhando de 6 em 6 meses. E se tiver ainda do mesmo tamanho, a gente pode falar que esse acompanhamento pode ser com um tempo um pouco maior, aí, até mais ou menos uns 8 meses a 1 ano. Mas é sempre importante informar que para diagnosticar mesmo, para saber se é neoplasia maligna, se é uma hiperplasia, se é uma hematopoiese, é só com estudo patológico. E aí a gente sempre fala dos diferenciais, que são todos esses. De acordo com a imagem ultrassonográfica, geralmente os nódulos de baço são de fáceis identificações, porque, como eu disse na aula anterior, na terça-feira, o baço é um órgão superficial que é bem avaliado com o transdutor linear, com a frequência
frequência mais alta, e a gente tem uma imagem mais nítida, né? Uma melhor resolução da imagem. E com isso, conseguimos identificar nódulos pequenos, que são pouco delimitados, ainda assim a gente consegue identificar facilmente. Claro que fazendo a varredura correta e fazendo o exame completo ali, né, a avaliação completa do baço. A detecção desses nódulos pode ser de tamanho variável, de ecogenicidade variável, né, e é um achado muito comum. Então, muito comum mesmo. De 10 pacientes por dia, aí, se for num lugar que tem muitos exames, a gente vai encontrar um nódulo de baço, então é bem frequente. E a ecogenicidade desse nódulo, ela pode nos sugerir algo que seja mais próximo do que realmente pode ser quando faz o histopatológico, o exame citológico. E são elas, né? Uma estrutura só anecogênica, que pode ser um cisto. É bem raro cisto esplênico. É muito mais comum cisto renal e cisto no fígado, por exemplo, no pâncreas. Mas cisto esplênico no baço é bem raro. Pode ser um abscesso, quando tem só um conteúdo anecoico. Pode ser um hematoma, né? Uma área hemorrágica, só conteúdo anecoico. Então, se a gente vê uma estrutura anecogênica, a gente pode sugerir esses três, por exemplo. Uma estrutura mais hipoecóica pode ser uma área de infarto, um trauma, né? E aí entra os hematomas, que podem ter várias ecogenicidades, neoplasias, abscessos, hiperplasia nodular. As hiperecóicas também a gente tem um diferencial de fibrose perivascular, calcificações e neoplasias também, hiperplasia nodular. Ou seja, basicamente, hipo e hiper, a gente sempre vai sugerir neoplasia, hiperplasia e outros diferenciais. E as mistas, a mista seria quando ela é mais grosseira, mais heterogênea, tem várias tonalidades ali de cinza no nódulo, que a maioria, então, dos nódulos também são heterogêneos. E eles podem ser tanto neoplasia quanto hiperplasia nodular. E aí, em relação ao hematoma, eles podem estar associados a um trauma agudo, né? Então, o animal que foi atropelado, a gente vai fazer ultrassom e encontra um nódulo no baço. Então, a gente pode sugerir hematoma. Pode ser sugerido também no animal que não tem essa suspeita clínica, né? Que não tem acontecido, não tem esse histórico. Pode também ser secundário a alguma doença neoplásica, esse hematoma. Então, basicamente, todas as alterações mais hipo, mais heterogêneo, eu também geralmente falo que pode ser um hematoma. Hematomas esplênicos, eles são indistinguíveis de hemangiosarcomas, então são semelhantes às neoplasias aí malignas de hemangiosarcoma. E eles ambos podem aumentar com o tempo. Então, o hematoma ele pode ser anecoico, hipoecóico, hiperecóico e pode desaparecer com alguns meses, ou ele pode aumentar de tamanho. Então, só mesmo com o estudo patológico para ter certeza que é uma região ali de hematoma. Em relação aos abscessos, geralmente pode ter um histórico aí de migração de algum corpo estranho, ou de um animal que fez alguma cirurgia contaminada, retirada de corpo estranho de intestino, e aí a cirurgia pode ter sido contaminada e pode ter um abscesso no baço. Pacientes imunossuprimidos com processos inflamatórios ou infecciosos crônicos, pode também ter um abscesso aí no baço. Pós-cirúrgico, então, aqui o mais comum, assim, pelo menos os 2 abscessos esplênicos que eu já peguei, era pós-cirúrgico de cirurgias contaminadas, e um abscesso secundário à migração de corpo estranho perfurante. E na ultrassonografia,
geralmente, abscessos, provavelmente a Ana Paula falou para vocês de abscesso hepático, é a mesma coisa que o abscesso esplênico, o abscesso renal. A gente vai identificar uma massa anecoica a hipoecoica, dependendo aí do tipo do conteúdo, né? Se ele é mais purulento, ele tende a ser mais hipoecoico, com margens mais irregulares, pobremente definidas, e pode ou não ter presença de conteúdo gasoso que promove artefato de reverberação. Então, é raro o abscesso também no baço, mas se a gente encontrar uma massa anecoica com líquido, né, com cavidades, com cavitações, pode ser aí um abscesso. Será que eu aceitei? Peraí, gente, deixa eu ver se eu aceitei aqui. Deu certo, né? É Lilian, né, que tá entrando pelo Marcelo. Deu certo, né? Acho que deu certo. O diagnóstico diferencial também pode ser hematoma, hiperplasia, hemorragia, neoplasia, com áreas de necrose, né? Pode ser, por exemplo, o hemangiosarcoma, que é a neoplasia mais comum de baço, ela geralmente tem áreas de necrose. Então, né, quando tem necrose nenhuma... Não deu certo, ela tá entrando de novo aqui, gente. Peraí. Quando tem um hemangiosarcoma, geralmente tem cavitações com líquido, que é compatível também com necrose. Então, só para vocês ainda ir percebendo aí a dificuldade que a gente tem de falar só um diferencial é impossível, na verdade, de baço. Então, geralmente a gente fala todas as possibilidades quando encontra um nódulo. Por exemplo, esse caso aqui foi mais compatível com hematoma por conta do histórico, um animal aí jovem de 3 anos. Deu certo, né, Lília? Tá. Jovem de 3 anos, shih tzu, e que tinha esse nódulo. Ele era até delimitado, né? Tinha as margens aí bem mais evidentes. Existem vários nódulos que ele é pouco delimitado. Geralmente é em torno aí desse tamanho mesmo que a gente encontra o nódulo no baço, que faz o acompanhamento, né? Então, ó, de menor que 1 centímetro é super comum, de 0,6, super comum de encontrar com machado. Então, ele era mais hipo e ele foi mais compatível com hematoma, mas a gente não teve o diagnóstico histopatológico para afirmar. Outro exemplo aqui, que era também compatível com hematoma, mas que também poderia ser um abscesso por conta aí dessas cavitações mais ecogênicas, poderia ser alguma outra área. Cisto, acho que eu nem falaria por conta da raridade mesmo. E também porque comparou, ó, fez um aqui que deu quase 3 centímetros de comprimento, e depois de 60 dias repetiu e ele diminuiu um pouco. Então, ele foi compatível mais com hematoma. Então, só para vocês irem acostumando aí com as inúmeras possibilidades de ecogenicidade, de nódulos esplênicos. Um mais hiperecóico e outro aqui mais hipoecóico. Então, nessa imagem primeira, poderia ser uma calcificação, uma fibrose, um hematoma também, quando ele começa a ficar mais sólido, a querer desaparecer, né? Neoplasia também a gente sempre tem que falar. E nesse caso aqui, ou um hematoma, ou um abscesso, ou uma neoplasia, então pode falar aí de vários diferenciais. Esse caso aqui foi um dos exemplos aí que eu falei para vocês de abscesso após cirurgia contaminante.
foi a Mina, era uma York, que fez a cirurgia para retirada de corpo estranho intestinal, e a cirurgia foi bem contaminada, tinha ruptura, e depois de, eu acho que foram, não foi, eu acho que foi um mês, a gente foi fazer o ultrassom dela de novo, porque ela começou a sentir dor abdominal. E aí eu encontrei isso aqui no baço dela, e antes, né, antes tinha feito ultrassom, porque ela tinha corpo estranho, e não tinha nada no baço. E aí, de repente, eu encontrei essa imagem imensa, assim, quase 4 centímetros, que dentro tinha uma estrutura que parecia que estava mais necrosada do baço mesmo, né? Uma parte aí do baço. Fazendo a varredura, ele tinha muito líquido. Então, ela já foi encaminhada imediatamente para a laparotomia exploratória. Aqui o vídeo. Então, foi compatível com o abscesso e fez a retirada total do baço. Então, abscesso após cirurgias contaminadas. Esse outro caso foi uma amiga minha que me mandou. Eu nunca peguei caso de corpo estranho no baço, corpo estranho perfurante, e por isso que eu sempre coloco em palestra, nas aulas aí de baço, porque é raro, né, a gente encontrar corpo estranho no baço. Esse animal, ele engoliu um palito de dente, e o palito no estômago, ele passou, perfurou a parede do estômago do fundo e entrou para dentro do baço, e ele se alojou ali no baço. E aqui, não sei se vocês conseguem ver, mas é uma estrutura aqui mais ecogênica, bem reta, né? Bem retilínea. E no outro corte, ele fazia um pouquinho de sombra. Então ela falou, nossa, que coisa estranha, tá fazendo sombra no baço. E como ele era retinho assim, ela ainda brincou, falou, nossa, será que é um palito? E aí fez a cirurgia por conta que tinha reação, tinha uma peritonite focal ali próximo ao baço. Fez a laparotomia exploratória e era realmente um palito. Ó, não ficou muito bonita a imagem, né? Porque mexer com o baço é muito sangue, muitas células sanguíneas, então ficou bem estranho aqui, mas o palito estava perfurando o baço e era um palito de dente. Então, era um corpo estranho aí, que eu nunca vi, então é raro. O mielolipoma é outro diagnóstico diferencial que a gente pode utilizar aí nos nossos laudos. São nodulações formadas por tecido adiposo diferenciado com ampla quantidade de vacúolos lipídicos. Pode ser que a gente encontre em animais com doença endócrina, com diabetes, ou animais obesos mesmo. A gente pode encontrar um nódulo mais ecogênico, que é compatível com gordura. Então, eles são hiperecogênicos gordurosos, são visibilizados especialmente ao longo da margem periférica ou adjacente aos vasos. Geralmente, a gente encontra ele próximo ao hilo esplênico. E é um achado incidental, então o animal não vai ter nenhuma suspeita clínica, ele só vai fazer ultrassom por algum motivo e a gente encontra um nódulo ecogênico. Porém, existem outros diagnósticos que são semelhantes aos mielolipomas. A fibrose perivascular, os mastocitomas, pode ser hiperecóico. Sempre, então, tem que sugerir todos os possíveis diagnósticos diferenciais. Aqui, alguns exemplos de mielolipoma, ele fica ao redor do vaso, mais ecogênico, geralmente é uma massa, assim, meio amorfa. Não é algo que dá para medir bonitinho. Esse caso aqui, ó para vocês verem o tanto que ele esse formato amorfo. Quando ele não é redondinho, não é ovalado. Então, no livro, a gente sempre tem o nódulo e o histopatológico depois. Então, já é algo confirmatório, né? Então, nesses dois exemplos aqui, nesses dois animais, já era um mielolipoma mesmo.
Esse primeiro, então, era um mielolipoma esplênico de um cão de 10 anos, e ele era próximo aqui à veia esplênica, a uma área grande, focal e fortemente precoica, que era esse nódulo aqui. E nesse outro paciente, ele tinha vários nódulos de diferentes formatos. E então aqui as pontinhas de seta estão apontando para quatro regiões que são muito hiperecóicas, né? E são vistas aí mais nas margens do órgão. E também pode ser visto aqui dentro do parênquima, igual esse aqui. É esse na margem. Então, compatível com mielolipoma. Mas poderia ser hiperplasia nodular, poderia ser calcificação, né, neoplasia. A hematopoiese extramedular, eu falei um pouco dela lá na aula de alterações difusas, que também pode ser quando a gente tem um baço congesto. E, como eu expliquei anteriormente, é um mecanismo fisiológico compensatório que ocorre quando a medula óssea é incapaz de suprir a demanda corporal de células sanguíneas. Então, vai ter uma reação ali no baço, pode ter também a formação de nódulos ou hiperecóicos. A hiperplasia linfóide benigna também é outro diferencial que geralmente vem muito no histopatológico ou na citologia, que é muito comum de animais idosos. Também pode produzir nódulos ou massas radiograficamente visíveis, porque ela fica um pouquinho mais ecogênica. E a secundária é hematomas. E esplenite também é outro diferencial aí que a gente pode lançar a mão. Pode ocorrer por conta de processo infeccioso no baço, então vai ter um processo ali no órgão e pode ser multifocal as estruturas ou generalizado. E eu falei da esplenite lá na dimensão da ecogenicidade do baço, difusa. Massas ou nódulos hipoecóicos ou hiperecóicos. Nesse caso aqui, era um pouquinho mais parecido com uma hematopoiese extramedular ou uma hiperplasia linfóide. Então, era um nódulo arredondado, bem ecogênico. Não está próximo a vaso, por isso que eu não falei de mielolipoma, mas poderia também colocar um diagnóstico diferencial de mielolipoma. Quase 1 centímetro. Nesse caso do livro, uma imagem do livro, foi diagnosticado aí como sendo na CAF, a citoaspirativa. Foi o diagnóstico de hematopoiese extramedular em um Rottweiler de 12 anos. Então, ele tinha várias lesões nodulares. Esse nódulo aqui, ele era até liso, né? Ele era um pouco mais saliente, que ele deslocava um pouquinho a cápsula esplênica, mais hipo, né, em relação ao baço. Então, a gente vai falar desse nódulo, a gente fala presença de nódulo arredondado ou ovalado, hipoecóico homogêneo, localizado em porção medial do órgão ou em corpo do órgão, né? Salientando-se da cápsula esplênica, pode falar também. Então, nesse caso, foi uma hematopoiese extramedular. E esse outro aqui, um nódulo bem grande, que a gente já pensa, meu Deus, é uma neoplasia, vamos tirar esse baço. E, na verdade, era uma esplenite, era um processo infeccioso, piogranulomatoso aí no baço, e um Weimaraner de 9 anos. Então, tinha essa única massa, mais aqui na cauda do baço, na porção, na região ali mais caudal, né? E ela era até homogênea, não tinha nenhum conteúdo líquido. Quando a gente identifica conteúdo líquido dentro da massa, é mais compatível com neoplasia e necrose esplênica do interior da neoplasia, ou um abscesso, né? E fez a CAF e identificou que era uma esplenite piogranulomatosa.
Outras esplenites mais generalizadas, eu mostrei para vocês lá na aula de difusa de terça-feira. Aqui a gente tem essas esplenites em 2 cães. Primeiro aqui num animal de 13 anos, um bichon frisé, que deu esplenite por Escherichia coli. E o baço está bem regular, ele tem múltiplas áreas heterogêneas aí, várias tonalidades de cinza. E também poderia-se facilmente falar que isso aqui era um linfoma, mas depois da retirada do baço e a realização do exame histopatológico, identificou esplenite necrosupurativa com hiperplasia linfóide. Ou seja, não era maligno, né? Poderia ser pela imagem característica, mas no histopatológico não deu. E no caso, essa aqui era de um Rhodesian de 8 anos de idade. Também bem parecido os dois, só que essa letra A era mais heterogênea, tinha áreas hipoanecoicas. Ao redor estava reativa, a gente chama de esteatite focal, quando tem uma gordura mesentérica mais ecogênica, que pode acontecer em locais que tem muita inflamação, pâncreas, quando tem pancreatite, geralmente tem essa esteatite focal, quando tem enterite, pode ter esteatite, quando tem esplenite, pode ter esteatite, que é a inflamação da gordura ao redor do órgão. As hiperplasias nodulares, elas podem ser várias tonalidades, igual eu falei no início da aula, hipo, hiperecóica. Os nódulos são pode ter também nódulos isoecóicos, que são difíceis de ser identificados no exame ultrassonográfico, dependendo do transdutor, do equipamento. Tem muita semelhança com neoplasias, por isso elas são indistinguíveis pela ultrassonografia. Sempre é importante sugerir os diagnósticos diferenciais, né, da hiperplasia. E só uma observação importante aqui em relação ao baço: as lesões em massa do parênquima esplênico, nódulos do parênquima esplênico, eles são muito mais comuns de ser algo benigno do que maligno. Então, tem vários artigos, depois no final eu vou mostrar para vocês sobre artigos que fizeram cito ou fizeram estudo patológico, que afirmam que é muito mais comum da gente encontrar nódulos benignos no baço. E aí tem vários tamanhos, várias ecogenicidades, várias formas, várias tonalidades de cinza. Geralmente ele tem uma ecotextura heterogênea. Esses que a gente sugere hiperplasia. Então, o exemplo desse aqui era bem grande, na região da cauda do baço, quase 5 centímetros. Ele era mais hipoecóico comparado com o tecido parênquima esplênico. Esse outro, ele já era um pouquinho mais difícil de ser visualizado, mas no interior ele tinha as estruturas mais hipo e era heterogêneo, então também poderia ser uma hiperplasia nodular. Esse aqui eu trouxe, que era do livro também, que tem o diagnóstico, só porque eu olhei no livro e falei, meu Deus, isso aqui é um hemangiosarcoma, né? Imenso, 11 centímetros nessa letra B aqui, ó. E nessa letra A era muito parecido também, era bem parecido com o hemangiosarcoma. Quando eu for mostrar uma para vocês que realmente era hemangiosarcoma, vocês vão ver a semelhança. Então, as duas eram benignas, eram hiperplasias nodulares, que é um nódulo que cresce ali e benigno, mas ele pode causar uma dor, um incômodo por conta do aumento de volume. Esse primeiro era no labrador e essa segunda era no rottweiler, os dois mais idosos, de 11 anos de idade. Esse aqui deu quase 12 centímetros, essa letra B. E esse aqui
deu quase 15 centímetros. É até quase impossível de fazer a medida no ultrassom. Mas as duas foram retiradas, o baço todo, e fez o estudo patológico, e as duas deram hiperplasia nodular. As neoplasias esplênicas, peraí que tem alguém falando comigo. Acabei de fazer um ultrassom idoso igual a esse. Qual você fala, Carol? Que tinha qual nódulo, parecido com qual nódulo? Esse grandão? Igual essa B? Igual esse aqui? Nossa, isso aqui é a cara do hemangiosarcoma, mas só para você ver aí a importância da gente falar de outro diagnóstico diferencial. Não coloca só na conclusão do laudo, só neoplasia, porque pode ser uma hiperplasia nodular, igual o livro, né? 8 centímetros, e tinha áreas líquidas de necrose, ou ele era mais firme mesmo, não tinha líquido, não tinha conteúdo anecoico no interior. Porque quando tem conteúdo anecoico, é muito mais parecido com neoplasia maligna, que é o hemangiosarcoma. Depois, se você quiser mandar lá no grupo, para eu ver. Bom, igual aqui nesse slide, a gente fala sobre as características. Tá, amanhã você manda então no grupo, quero ver. Que aí vai complementar aí os alunos. Bom, entendi. Tem nada não. Então amanhã você manda, quero ver. Bom, as neoplasias esplênicas, elas podem ser primárias, né? O linfoma, hemangioma, hemangiosarcoma, sendo o hemangiosarcoma o mais comum, as metastáticas também, o adenocarcinoma, mastocitoma, fibrosarcoma e leomiosarcoma pode ser encontrado também, mas bem menos comum. Em gatos, esplenomegalia severa, a gente já pode sugerir neoplasia também. Então, quando eu vejo um baço grande no gato, eu falo de, por exemplo, esplenomegalia e congestão esplênica, entre parênteses, resposta inflamatória, não descartando infiltrados neoplásicos, ou podendo ter como diagnóstico diferencial infiltrados neoplásicos. Eu vou até mostrar um artigo para vocês verem que vários baços de gatos com esplenomegalia que foram retirados e feito estudo patológico, deu neoplasia. Então, a gente tem que tomar cuidado com o gato, mesmo com só uma esplenomegalia pode ser neoplasia. Inúmeras características ultrassonográficas das neoplasias. Uma das características que a gente fica mais preocupado, assim, e mais cara de neoplasia, de algo maligno, são as lesões em alvo. Essas lesões em alvo, elas são muito comuns. Eu não sei, pelo menos, eu pego muito lesão em alvo. Que o que é? Depois vocês vão entender melhor por que chama isso na imagem. Mas, ó, elas são nódulos ou massas com halo hipoecóico. Então, ele vai ter ao redor vai estar hipo. Deixa eu desenhar aqui para vocês. Então, ó, ele vai estar escurinho ao redor, hipo, e dentro ele vai estar hiper. Então, vai ter um pedacinho de baço dentro e ao redor vai estar mais escurinho. E eles podem ser mais compatíveis com processos malignos. E mais a gente também tem que falar da hiperplasia nodular benigna, que é outro diferencial. Como eu disse, os hemangiosarcomas são a neoplasia mais comum que é encontrada no baço, que geralmente são massas muito grandes, complexas e heterogêneas, né? Uma ecotextura heterogênea, com áreas hipoecóicas, hiperecóicas ou anecoicas causadas por
hemorragia, necrose, tecido fibrótico ou calcificado. Então, a gente vai ter muito conteúdo anecoico encontrado nessas massas grandes de hemangiosarcoma, que pode ser uma área hemorrágica ou necrótica. Efusão peritoneal, também líquido livre, né? Geralmente também acompanha o hemangiosarcoma e são muito metastáticos. Pode causar metástases para o fígado, metástase para o mesentério. Então, você fez ultrassom em julho e viu uma massa muito grande, compatível com o hemangiosarcoma, fez a retirada do baço e fez o histopatológico, deu hemangiosarcoma, o cachorro, em 20 dias, pode voltar com metástase no mesentério. Não está passando os slides? Qual slide que está aparecendo aí para vocês? Eu tinha passado, agora eu tô aqui, ó, neoplasias esplênicas hemangiosarcoma. Ah, tá. Uai, Shirley, o seu que tá empacado, então. Eu passei muito da esplenite. Tenta entrar e voltar de novo. Depois, qualquer coisa, você assiste de novo a aula gravada nessa parte, para você entender melhor, então. Então, tá normal, né? Então, tá. Bom, então, como eu disse... Ah, tá. Então, tá. Como eu disse, o animal pode voltar em menos de 20 dias. Antes, tipo, vai tirar os pontos, ele já volta com aumento de volume no abdômen. Você vai repetir o ultrassom, já tem massa no mesentério todo. Eu já peguei 2 casos de hemangiosarcoma que teve metástase muito rápida, em menos de 20 dias. Eu vou até passar um exemplo aqui deles para vocês. O linfossarcoma, ele é uma apresentação pode ser difusa, que é igual ao linfoma que eu mostrei para vocês, ou nodular. Os nódulos hipoecóicos, geralmente linfossarcoma e linfoma, são nódulos escuros, tanto no baço quanto no fígado. A Ana Paula já deve ter falado para vocês semana passada. E eles podem ser até anecogênicos, um pouco mais escuros aí, quase anecoicos. Ou também pode ter uma única massa complexa ou cavitária, parecida com hemangiosarcoma. Geralmente eles são pouco delimitados e um padrão nodular miliar de pequenos nódulos hipoecóicos, que seria aí o fígado de um linfoma, linfossarcoma, que eu mostrei para vocês na aula passada, que ele era bem difuso, que quando a gente faz o corte mesmo, depois ali na necrópsia, a macroscopia dele, é como se ele tivesse um monte de nódulos dentro, e é semelhante a um queijo suíço, que é o baço de um linfoma, linfossarcoma. E na ultrassonografia ele é todo heterogêneo, tem vários nódulos hipoanecoicos, né? O carcinoma metastático, ele pode ter também nódulos hipoecóicos de tamanhos variáveis. Então, vários exemplos aí de características neoplásicas. Aqui tem vários exemplos de nódulos pequenos que poderiam ser só uma hiperplasia ou uma neoplasia, pequenininho, pouco delimitado, até difícil de ver, dependendo do equipamento, pode ser que a gente não veja esse nódulo pouco delimitado. Tem que ter calma e só com o transdor linear mesmo para enxergar. Esse outro aqui, ele já era mais heterogêneo, o baço está até bonitinho aqui no restante. E tem o nódulo hipoecóico heterogêneo. E a gente tem também o vídeo desse animal. Ele estava muito ofegante, mas dá para ver que é um nódulo bem na ponta do baço aí, bem na porção caudal do baço. Então, esse vídeo ficou até muito bom de ver o nódulo. Geralmente, ele pode salientar-se da cápsula esplênica, ou ele pode ser bem menor e não ser visível
como se ele estivesse salientando-se assim. Outro exemplo que era neoplásico, compatível com hemangiosarcoma. Então, o que que ele tinha? Deixa eu colocar o contador. Ele tinha áreas muito cavitárias. Poderia ser um abscesso, mas ele foi compatível. Espera aí, gente. Bom, ele pode ser compatível com abscesso, pode ser compatível com neoplasia, cheio de conteúdo anecogênico e áreas cavitárias, essas estruturas aqui, ó, áreas cavitárias que tem conteúdo líquido no seu interior. Nesse caso, era um hemangiosarcoma de quase 5 centímetros. Esse outro também poderia ser neoplasia, estava salientando-se da borda esplênica e foi visível bem, deu para ser visível com um transdutor microconvexo. Esse outro bem heterogêneo e difícil de ser delimitado, compatível com baço na topografia e bem grande, mais de 6 centímetros. Esse outro pequenininho, então tem várias tonalidades aí que podem ser compatíveis com neoplasia esplênica. Esse outro com áreas anecogênicas, poderia ser um abscesso, poderia ser uma esplenite, poderia ser uma neoplasia. As lesões em alvo, que eu disse para vocês que tem mais características malignas pelo vários artigos que estudaram essas enfermidades e fizeram um estudo patológico, quase todas aí deram malignidade. Então, esse aqui era um exemplo desse paciente. Então, dentro ela é ecogênica ou isoecogênica, e fora tem esse halo anecogênico ou hipoecogênico. Então, é escuro e dentro claro. Aqui, escuro e dentro claro. E eu vou mostrar o vídeo desse paciente para vocês verem como que é no vídeo. Então, aqui. Opa. Tem o interior ecogênico e ao redor hipoecóico, quase anecoico. Então, essa era uma lesão em alvo compatível com neoplasia, mas a gente precisa falar também de hiperplasia nodular. Provavelmente aí quem faz ultrassom já viu essa lesão em alvo. Esse aqui era um nódulo bem ecogênico, que raramente a gente encontra esses nódulos ecogênicos. Poderia ser uma área de calcificação, mielolipoma, mas ele foi mais compatível com neoplasia depois do estudo patológico. Deixa eu ver o vídeo aqui. Tá tudo ok, de repente aparece essa massa imensa hiperecogênica. Ó, fazendo a varredura, dá para identificar essa massa grande, né? Hiperecogênica. Rim, baço, intestino. E um exemplo aqui, um exemplo aqui de um nódulo bem grande, de mais de 10 centímetros, que nem dava para conseguir enxergar ele todo só fazendo corte. E ele tinha áreas anecogênicas, tinha áreas bem heterogêneas, tinha o formato arredondado, ó, essas áreas com conteúdo líquido, compatível com necrose, e depois do histopatológico foi compatível com hemangiosarcoma. E eu trouxe aqui uma imagem que não era desse paciente, depois eu vou mostrar o caso do Zozó, que foi esse paciente aqui, que eu acompanhei ele por muito tempo, e
eu acompanhava ele antes, e ele teve uma massa no baço que foi muito rápido o que aconteceu. A gente já suspeitou de neoplasia, de hemangiosarcoma, porque antes ele já tinha feito ultrassom e não tinha, depois apareceu essa massa, e depois no estudo patológico deu hemangiosarcoma, tinha líquido livre, e em 2 semanas ele já teve metástase para o mesentério, por conta aí dos nódulos que provavelmente estouraram, e teve células neoplásicas aí que foram distribuídas pelo mesentério do animal. Então, é bem grave, os hemangiosarcomas grandes que têm líquido, tem que tomar cuidado para não ter essas rupturas dos nódulos, porque pode causar hemorragia e também pode causar metástase, né, mais rápido, aí, dependendo se tiver essas rupturas dos nódulos das áreas necróticas. Depois eu vou passar, no finalzinho da aula, eu vou passar o caso dele para vocês. E aqui no livro também tem essas várias aparências de hemangiosarcoma. Só para vocês verem que pode ter variadas ecogenicidades. A A, a B, a C e a D são 4 pacientes diferentes. Primeiro aqui na A é um Border Collie de 12 anos, que tinha uma massa mais ou menos 6 centímetros, deve ser parecida com a que você viu no Shih Tzu, foi a Carol, né? Deve ser parecida essa aqui, a letra A. A letra B, ela já era de um Golden de 4 anos, muito novo, né? Para ter hemangiosarcoma. Mas Golden, gente, é a cara da neoplasia, infelizmente. Letra C, outro Golden de 9 anos, com hemangiosarcoma. E a letra D era um pastor alemão, com essa massa bem grande aqui, de mais ou menos 11 centímetros, tinha 8 anos de idade. Então, várias ecogenicidades diferentes aí de hemangiosarcomas que foram diagnosticados, né, depois da retirada do baço. Em relação ao exame citológico, a gente tem que começar a adicionar mais ele na rotina da veterinária. Na medicina, né, é super comum fazer citologia de nódulos. Então, fez o exame ultrassonográfico, achou um nódulo, eles já fazem a citologia ali no mesmo momento. Então, eles não deixam passar nenhum nódulo sem ser diagnosticado. Então, a gente tem que acostumar a adicionar citologia aí na rotina. Tem alguns locais, né, clínicas ou hospitais que tem o ultrassonografista, que tem o anestesista, que tem o cirurgião, que já é assim, a gente tem mais facilidade para fazer citos durante a rotina. E tem outros lugares que a gente tem que marcar, no interior já é mais complicado, que acaba que a gente fica com medo de ter complicações principalmente citologia no baço, no fígado ou no rim. Complicação de hemorragia, mas tem vários artigos que falam da facilidade na realização da técnica e que é ideal, né? É impossível fazer citologia de nódulo que tem nódulo em órgão abdominal que não seja guiado pelo ultrassom. Então, o ideal é que alguém do ultrassom guie a citologia ou mesmo faça, se tiver facilidade, para segurar o transdutor e fazer a cito. Então, onde eu trabalho nos finais de semana, que é na PETS da P63 aqui de Goiânia, geralmente a gente faz cito quando vê um nódulo, aí a gente conversa entre a equipe, conversa com o proprietário e acaba que dá certo de fazer, mas infelizmente não é a realidade aí das clínicas e acaba que deixa passar muito diagnóstico sem confirmar. Isso a gente aprendeu mais de ficar fazendo citologia, chegar no diagnóstico, mais na residência, a gente aprende, porque os professores vão fazendo a gente tentar chegar no diagnóstico, né? Quando tem toda uma equipe. Então, isso é mais coisa de faculdade.
de residência, de estágio, mas aqui eu trouxe só para vocês verem que pode ser adicionado, então, tranquilamente a citologia guiada por ultrassom na rotina. A histopatologia também, então, mas a histopatologia geralmente precisa de ser no centro cirúrgico, com animal anestesiado. Citologia, tem alguns casos que dá para fazer sem anestesia, quando o animal é muito bonzinho, mas de baço, geralmente a gente faz pelo menos com sedação. Também de rim, principalmente, sedação, e de fígado também. Ela pode ser tranquila no baço, esse exame citológico, por conta da localização superficial. Então, dificilmente você vai perfurar algum órgão ali colocando o animal de lateral direito, com o lado direito encostado na mesa. Dificilmente você vai conseguir perfurar algum órgão, a não ser o baço mesmo. E nunca fazer sem ultrassom. É muito útil esse exame de citologia ou histopatologia para o diagnóstico de distúrbios infiltrativos difusos, como, por exemplo, um linfoma, mastocitoma. Então, a gente pode fazer a cito em, por exemplo, baços de gatos, que eu falei para vocês que tem esplenomegalia severa, dá para fazer de nódulo, mas quando o baço está difusamente alterado, é bem tranquilo de fazer a cito, porque qualquer lugar que você colocar a agulha, você vai conseguir pegar a célula, né? Então, principalmente linfoma, que é muito fácil de ter a retirada aí das células quando a gente faz a CAF. O baço, ele pode aparecer ultrassonograficamente normal também e ter alteração, né? E na CAF de massas de conteúdo líquido, elas geralmente, quando você vai em alguma massa que tem conteúdo líquido, geralmente vai vir conteúdo que não tem nenhum material ali, não tem nenhuma célula, ele pode ser líquido de necrose, de tecido fibrótico, e aí não, ou uma hemorragia, né? Então, aí não vai vir nenhum conteúdo. Então, a gente tenta fugir com o transdutor, a gente tenta fugir dessas áreas mais anecóicas. Em relação à biópsia, é uma técnica também, ela é segura, dá para ser feita na rotina, não precisa ser feito no centro cirúrgico, com aquela agulha, né? Aquela agulha que retira uma parte aí do tecido. E sempre guiado por ultrassom. Evitar biópsia de massas cavitárias, porque além de não vir material, pode ter o risco de hemorragia, igual o hemangiosarcoma que eu falei para vocês, que pode estourar e célula metastática para todos os órgãos. Que só um exemplo, não é gente, não é uma citologia, é uma cistocentese, na verdade, mas só para vocês verem que é mais ou menos do mesmo jeito que a gente faz a cistocentese, a gente faz a CAF. Então, a gente coloca o transdutor, põe a agulha, e aí a gente fica cutucando o nódulo e vendo no ultrassom lá na tela que a agulha está dentro do nódulo. Então, é tranquilo, não é o fim do mundo. E aqui eu trouxe alguns exemplos de artigos para vocês, só para vocês verem a importância do diagnóstico definitivo, né? Pelo menos o diagnóstico também de citologia. Nesse caso aqui, foram feitos esplenomegalias também, eu acho, deixa eu ver. Na verdade, fez o exame citológico só. Foi só o exame citológico. Outro que é com esplenectomia. Esse é de 2011. Então, correlacionou o ultrassom com as citologias, os resultados das citologias, e encontrou e identificou
a sensibilidade do exame ultrassonográfico para a identificação de infiltração de mastócitos, quando feito aí a correlação com a citologia. O ultrassom, então, ele foi capaz de detectar alterações de infiltrações de mastócitos. Cães com evidência citológica positiva de infiltrações de mastócitos no baço tiveram sobrevida significativamente menor do que cães sem evidência de infiltração de mastócitos. E então, eles morriam mais rápido. A aspiração esplênica de rotina deve ser realizada independente da aparência ultrassonográfica em cães com tumores agressivos de mastócitos. Então, se tiver aí esses nódulos cutâneos, é importante fazer a citologia de um baço normal ou um baço que tem nódulo, pode fazer a cito, que pode ter infiltrados de mastócitos aí no baço. Esse outro artigo, ele fala de doenças esplênicas, né? Em gatos, 101 gatos, esse artigo é de 2001. Então, fez a CAF, a citologia, ou a biópsia guiada por ultrassom, ou a necrópsia. E aí identificou várias anormalidades que foram encontradas no ultrassom e nesses exames de citobiópsia ou de necrópsia. Encontrou 30 animais que tinham linfossarcoma, 27 com tumor de mastócitos, hiperplasia linfóide ou hematopoiese extramedular 27, tumores epiteliais, mesenquimais, histiocitose, doença mieloproliferativa, inflamação pielogromatosa, etc., menos quantidade. 3 gatos tiveram mais de uma normalidade esplênica, então pode ter também associação de mastócito com carcinoma metastático, com inflamação, hiperplasia. E não foram observadas alterações ultrassonográficas patognomônicas para nenhuma das doenças. Mas a maioria aí deu ou linfossarcoma ou tumor de mastócitos. Então, em gatos, a gente tem que suspeitar muito aí das malignidades. E esse aqui foi um caso de esplenectomias em 179 casos de cães, que tirou o baço porque viu alteração no ultrassom. E desses tecidos aí que foram identificados, 173 foram diagnósticos conclusivos, e mais da metade aqui, 69% eram doenças neoplásicas, mais 53 ou 30% eram doenças benignas. Então, retirou o baço e não tinha nada no histopatológico. As principais alterações identificadas foram hemangiosarcoma, hiperplasia linfóide, então é algo benigno, fibrosarcoma, hemangioma, né? Então, doenças hemolíticas, mas lembrando aqui que tinha grande parte de 79 animais que tinha hiperplasia linfóide nodular. Então, poderia ter tentado fazer uma cito, uma biópsia antes da esplenectomia, mas mais da metade desses animais tinham neoplasias. E eu acho que eu vou continuar aqui para finalizar essa parte da teórica mesmo, e aí eu dou um intervalinho para eu só mostrar para vocês alguns exemplos de casos clínicos que a gente pode pegar aí no baço. Em relação a essa parte de alterações vasculares, elas são raras, que pode ser um trombo, um infarto ou torção esplênica. Então, eu vou falar rapidamente aqui dessa parte, só para vocês saberem que existe. Eu nunca peguei torção esplênica, mas uma amiga minha já pegou. Eu nunca peguei trombo, eu já peguei. E infarto eu já peguei. Mas eu nunca peguei, foi torção mesmo.
As tromboses, elas podem acontecer ali no vaso, na veia esplênica, no hilo. E alguém aí quer falar? Acho que tem um microfone ligado, né? Opa, desligou. Os trombos no modo B, o que a gente vai ver? A veia ela pode estar um pouquinho dilatada, com ecogenicidade intravascular visível, representando trombos formados ou sangue ecogênico estático. Então, vai ter a veia, que era para estar anecoica, mas vai ter um conteúdo hiperecóico ali dentro da veia. E a gente pode usar a tecla Doppler colorido e vai conseguir visualizar um fluxo na periferia dos vasos, ao redor dos trombos, ou até, então a gente pode ver o coloridinho contornando o trombo. Mas a artéria ainda está ok, mas a veia pode não ter vascularização. Travou aí, gente? Que estranho. Depois vocês assistem de novo. Quem aí teve dificuldade. Bom, em relação ao infarto, ele pode ser associado com outras enfermidades sistêmicas, como, por exemplo, o animal que tem esplenomegalia, torção, trauma, neoplasia, doença cardíaca, nefropatia, hepatopatia, hipertensão, qualquer coisa pode causar um infarto no baço e não são importantes clinicamente. Ele pode se resolver sozinho, entre 2 a 3 dias eles podem se resolver. Na ultrassonografia, um infarto agudo, ele tem uma aparência mais hipoecóica, bem delimitada. E um infarto crônico, ele é mais hiperecóico, bem delimitado. E ele pode causar uma saliência ali na cápsula esplênica. E quando a gente liga o Doppler nessa região, não tem vascularização, não tem a coloração vermelhinha lá e azul. Aqui um exemplo de trombo, que foi a primeira coisa que eu falei de alteração vascular. Então, o vaso, ele tá aqui, mas tem umas ecogenicidades no interior. Quando a gente liga o Doppler, conseguimos identificar ele dando a volta nessa estrutura. Então, pode ser só um trombo, né? E a gente tem que tomar cuidado para ver se o baço ele está tá tendo vascularização por outras regiões. Pode fazer o acompanhamento e pode ser que, se tiver essa oclusão completa, tenha que fazer algum procedimento cirúrgico para retirada do órgão, né? Que vamos fazer anectomia. Então, aqui, modo B, e aqui o modo Doppler colorido. A seta branca está mostrando o trombo dentro da veia esplênica. Esse outro aqui foi um exemplo de um infarto esplênico. Então, uma região aí foi um infarto agudo, uma região onde estava mais hipoecóica, e geralmente ela é um tecido mais amorfo. Não dá para ter uma delimitação bonitinha aí de nódulo. E eu tenho vários vídeos desse paciente. Então, aqui ficou pequenininho o vídeo, mas ó, o baço tá ok, e aí quando a gente faz a varredura, tem uma região que ela tá bem hipoecóica aqui nessa região aí do vídeo. Aqui dá para ver também de novo nesse outro vídeo. Então, uma estrutura mais hipoecóica amorfa, que era compatível aí com infarto esplênico. E quando a gente coloca Doppler, não fora de jeito nenhum a região do infarto. Então, tem essas alterações vasculares aí no baço.
Por fim, aqui a torção esplênica, ela, o que vai acontecer? Ela pode estar associada à torção gástrica também. Então, tem torção gástrica e leva o baço e torce o baço. E então, nesses casos, vai ter uma dilatação gástrica também presente na torção gástrica. O baço, ele vira de cabeça para baixo, lá dentro do abdômen, né? Então, ele vai ficar num formato diferente, um formato em C, que ele era para ser ali mais ou menos encaixado ali no abdômen cranial esquerdo, lateral, né? Então, ele vai virar, vai ficar em formato em C, mas no abdômen ventral, que ele vai torcer, sair do lugar, deslocar do lugar. E ele pode ir tanto para a direita quanto para a esquerda na linha média. E no ultrassom, ele aumenta de volume, então ele fica grande, com uma aparência hipoecóica, ele fica bem mais escuro, difusamente, e ele também fica com umas estruturas rendilhadas, com os risquinhos ecogênicos. Tem a característica de céu estrelado, dizendo artigos. E a ruptura esplênica, geralmente, ela é pós-trauma, então a gente tem que tomar cuidado com ruptura esplênica em animal atropelado, então é indicado fazer ultrassom, o FAST, que é o ultrassom rápido de animais traumatizados, né, de animal que foi atropelado, que sofreu queda, com suspeita de hemorragia e ruptura esplênica. Também pode ter rupturas esplênicas em animais que já têm um nódulo mais com conteúdo, né? Então, o animal que tem um hemangiosarcoma pode ter uma ruptura do nódulo e pode ter hemorragia. Então, já também seria um caso aí de animal que precisa de um exame rápido, o FAST. Ele pode ou não ocasionar hemorragia grave, e nem sempre é possível identificar o ponto de ruptura da cápsula. Pode haver presença de líquido livre em quantidade variável nesses casos de ruptura esplênica. Aqui, primeiro, uma imagem da torção esplênica, para vocês tentarem entender o que eu falei lá de formato em C, de aspecto rendilhado, não dá para visualizar a vascularização, porque os vasos eles torcem ali, então não chega suprimento sanguíneo para o baço. Isso aqui foi num poodle de 9 anos. Tem a imagem aqui do hilo esplênico que não tá dando para visualizar no Doppler. E essa aqui é todo o parênquima esplênico. Ele tá maior, e ele está com uma ecotextura hipoecogênica, a anecogênica, então está mais escuro e com os risquinhos, né, com aspecto rendilhado, com esses risquinhos ecogênicos. E aqui geralmente vem um pouquinho de gordura que fica ali embaixo do baço, gordura abdominal também é hiperecogênica. Então, essa é uma imagem de torção. E ruptura esplênica, como que a gente enxerga? Nesse caso, foi um exemplo de um animal que era um golden, ele era já mais idoso, acho que tinha 9 a 10 anos, e ele foi tomar banho e estava ótimo. Depois do banho ele começou a ficar muito ofegante, com o abdômen distendido, fez ultrassom e tinha líquido livre e várias massas no baço. Então, a suspeita era de ruptura esplênica por conta de neoplasias, de hemangiosarcomas. Então, ó, o baço está aqui, tinha um nódulo grande, que era difícil de identificar, e tinha um pouquinho de líquido livre. Um nódulo que tinha áreas anecogênicas, ó, áreas anecogênicas, e ele era difícil de delimitar, mas fez a laparotomia e tinha várias massas no baço e líquido livre, que era incompatível com ruptura, só que dos nódulos, né, mas tinha hemorragia. Para finalizar aqui, as lesões focais ou multifocais do baço,
Elas podem ter várias ecogenicidades de hipoecóica, anecoica, isoecóica, hiperecóica, lesões complexas, lesões em alvo. As hipoanecoico-isoecóicas, elas têm milhares de diagnósticos. Pode ser algo maligno, pode ser benigno, pode ser um hematoma, hematopoiese. Então, eu gosto de usar esse diferencial para, quando eu for laudar, eu nunca decorei todos esses nomes, mas eu falo de um ou outro. Quando eu vejo hipo, eu falo hematoma, hematopoiese, abscesso, hiperplasia nodular, neoplasia. Hiperecóicos, eu falo de mielolipoma, de neoplasia, de abscesso esplênico contendo gás, nunca falei, mas no livro pode dizer nesse que fala. Infarto também nunca falei ecogênico, hematoma eu já falei, falo também de calcificação, de fibrose perivascular, dependendo da localização que está essa estrutura, né? Se tiver perivascular, pode ser fibrose perivascular. Lesões complexas, como neoplasias, e hematoma também pode ser heterogêneo, abscesso pode ser heterogêneo, e a hiperplasia nodular. E as lesões em alvo geralmente são metastáticas ou neoplasias primárias ou hiperplasia nodular, né? Que não pode esquecer de falar de algo mais benigno também. Então, aqui tem esse diagnóstico diferencial das ecogenicidades de nódulos do baço. E é isso, gente. Eu vou só mostrar alguns casos clínicos para vocês e depois a gente vai fazer um resumão aí para ver se vocês entenderam sobre o baço. Certinho? Bom, deixa eu voltar aqui em vocês. Eu vou dar um intervalinho, pode ser? Deixa eu ver aqui que Ah, esse Help Vet é você, Carol? Acho que é a Carol, né? Cadê, gente? Que mandou aí no grupo? É a Carol, né? Ah, que você mandou aí no grupo a imagem. Essa que era a massa do Shih Tzu, de 8 anos aí, imensa. Nossa, muito grande. E a imagem ficou muito bonita. Parece muito o hemangiosarcoma, mas pode ser uma hiperplasia nodular. Depois você conta, então, se fizer o histopatológico. Mas pode ser benigno, mas a gente pensa assim, nossa, vai ser maligno, certeza, né? Mas pode ser benigno. Imaginei que podia estar palpável, porque é superficial, né? E o baço, bem grande. Gente, então pode ser rapidinho, 9 horas, vamos dar 10 minutinhos, 9h10 a gente volta para mostrar alguns casos. Tá bom? Só para eu ali beber uma água. Então, deixa eu escrever aqui para vocês. 9h05 a gente volta. Até daqui a pouco.
gente. Voltei. Vocês estão por aí? Vamos lá? Então tá. Duas pessoas tentando entrar. Aí deu certo. Bom, eu espero que vocês tenham entendido aí um pouco dessa parte de baço. Ela geralmente é mais simples do que eu, pelo menos, acho mais simples do que quando a gente vai estudar o fígado, a parte de trato urinário, né? Então, é uma aula que eu gosto de dela mais lenta, mais lentamente, por conta da que está no início, que vocês estão começando a acostumar com as aulas de ultrassonografia. A próxima é de trato urinário, depois acho que é gestacional, trato reprodutor e a trato gastrointestinal, que geralmente eu deixo ela por último, que ela é um pouquinho mais complexa. Vou colocar aqui minha tela toda e... Ixi, Maria. Pronto. Eu acho que vocês estão conseguindo enxergar, né? Eu vou entrar pelo meu celular também, para eu ficar mais tranquila para enxergar o que vocês estão enxergando aí. Deixa eu só entrar pelo celular também, que fica mais fácil. Aí, tá vendo? É o que eu quero mesmo. Então, lesão em alvo, vou mostrar para vocês só uma que eu vi por agora. Lesão em alvo pode ter características metastáticas, neoplásicas, ó, por exemplo, esse caso aqui. Então, o nódulozinho ele tá mais ecogênico dentro e ao redor tem um contorninho aqui anecoico. Pode ser que não tenha vascularização ou pode ser que tenha um pouquinho de vascularização, mas isso não quer dizer muita coisa não. E o vídeo dele? Ó. Também lesão em alvo mesmo, bem característico. Vou passar de novo. Então, esse era um exemplo aí que eu queria passar para vocês. Deixa eu ver o hemangiosarcoma aqui do Zozó. Só para vocês verem como que eu descrevi no laudo. Então, eu vou colocar a imagem e o laudo aqui do lado para facilitar para vocês entenderem como que eu descrevo uma imagem. Ele tinha 7 anos, o Zozó. Aqui a parte de baço. Vou crescer um pouco aqui. Opa, o que é isso que eu apertei? Aí. E vou colocar a imagem aqui do lado só para vocês irem associando com o que eu estou vendo. Então, acho que tem uma parte aqui, tem uma medida. Deixa eu ver. Aqui.
Então, eu consegui visualizar o hilo esplênico e parte do órgão com uma ecotextura hipoecóica heterogênea. Acho que foi mais em vídeo que eu consegui visualizar isso. Deixa eu ver as imagens aqui. Aqui, ó. Nessa imagem aqui, eu consegui ver uma parte do baço com o hilo. Nessa aqui. E o restante do baço com a massa. Então, essa massa e pouco, ela não era vascularizada. Então, visualização de hilo esplênico e parte do órgão com ecotextura hipoecóica heterogênea, sendo visualizado em restante do órgão, principalmente em região caudal do órgão, uma grande massa hipoecóica heterogênea com áreas anecogênicas, áreas anecoicas, áreas de necrose, contorno irregular, volume severamente aumentado, pouco delimitada, arredondada, medindo tanto aqui, pouco vascularizada a Doppler colorido, ocupando grande parte da região abdominal, no abdômen médio e lateral esquerdo e direito, e deslocando os órgãos abdominais. Não foi possível afirmar que a massa tem origem no órgão. Sugere-se exames complementares para melhor elucidação do caso. Então, eu descrevi o baço dessa maneira. E aqui no final, esplenomegalia, sugestivo de esplenopatia, sugestivo de hiperplasia nodular ou neoplasia esplênica, ou também poderia ser uma massa abdominal, porque eu fiquei com medo de afirmar e não ser baço, mas ele foi aquele caso que eu mostrei para vocês, realmente era um baço, aquele baço lá da aula, depois da cirurgia. Só colocar o vídeo aqui. Então, tinha a próstata, a bexiga. Quando eu ia para frente, tinha a massa, bem heterogênea. Um pouco de líquido livre. Então, era bem grande. Agora eu aumentei a profundidade para enxergar ela melhor. E uma parte do baço, uma parte do rim, que dava para ver ok. Então, esse aqui foi o exemplo do Zozó. Opa. E o vídeo aqui no outro transdutor, como ela era muito grande, não dava para ver muito bem com o transdutor linear. Mas só para vocês verem que dava para ver uma parte do baço ok, quando fazia varredura, já aparecia a massa. Então, dava para ver que estava vindo ali do baço. Mas mesmo assim, eu não quis afirmar no laudo que ela era muito grande, poderia ter aderência, alguma coisa do tipo. Fiquei com medo de afirmar 100%. Ainda mais que tem proprietário hoje em dia que é tão doido, tão noiado, que quer processar a gente qualquer coisinha. Então, às vezes eu fico com receio de afirmar muito, de falar muito afirmando aí no ultrassom. Um baço pequenininho, foi que eu mostrei na aula passada. Essa cadela, ela tinha piometra e ela estava bem comprometida, estava bem ruinzinha, magra. E aí o baço dela estava mais escurinho, mais hipo. E, ó, esse mini baço, que é o baço que a gente fica com medo de ser o baço da morte, que eu falei para vocês. Então, ele é pequeno.
umas áreas mais hiper. Contração esplênica. Que no laudo, como que eu descrevi, isso foi na época que eu trabalhava no Mr. Dunk. Eu só descrevi que o volume estava diminuído e a ecotextura estava hipoecóica, estava diminuída a ecotextura. Sugestivo de esplenite ou contração esplênica. Esse aí foi o laudo da Valéria. Ela morreu por conta aí de sepse. Ela estava com sepsemia. Um nódulo bem difícil de delimitar. Eu vou pôr um vídeo para vocês verem que às vezes é difícil de achar o nódulo. Ó, tá querendo aparecer aqui, ó. Ele era esse aqui, ó. Opa, não é esse não, esse aqui é outro cachorro. Aí tá aparecendo aqui, ó. Opa. Vamos ver as imagens dele. Ele era muito pouco delimitado. Esse aqui. E ainda tinha um outro nódulozinho aqui, salientando aqui também. Parece. Aquele outro ali, aquele outro paciente, era um nódulo um pouquinho mais visível. Ó, tinha outro na pontinha do baço também, esse aqui. Esse aqui, um pouquinho mais visível. Ó, a mudança do aparelho muda também um pouco da ecogenicidade do equipamento. Aqui o baço a gente consegue ver ele mais claro, tudo mais claro no Exaote. E nesse aqui, que é o Ladaceres, é o Siemens. Ele é um pouco mais escurinho a imagem, parecido também com o GE. Então, depende também do equipamento para a gente ver essas tonalidades aí. Então, aqui estava tudo ok, fazendo a varredura do baço. De repente, mais na pontinha lá, que é muito comum da gente encontrar nódulo lá na cauda do baço. A hora que estava vindo aqui para o finalzinho, encontrou um nódulozinho bem na ponta, ó. Cadê, gente? Ó. Bem na ponta do baço tem esse nódulozinho. Bem pequenininho, né? Esse nódulozinho minúsculo. 0,4 centímetros. Da Suri. Linfoma. Acho que esse aqui eu passei para vocês na aula. Linfoma, linfossarcoma. Também heterogêneo, aumentado, com áreas que a gente nem consegue identificar uma área de normalidade nesse baço. Então, era característico, depois na biópsia foi linfoma. Esse aqui bem hiper, compatível com mielolipoma. Só mostrar o vídeo para vocês. Aqui o Doppler não estava corando, ele estava só dando artefato. Na verdade, não corou, só artefato. Aqui estava corando, ó, essa região é a única que corava. Então, esse nódulozinho bem hiper,
esse animal, ele tinha hiperadrenocorticismo, e aí ele tinha esse nódulo, poderia ser um mielolipoma, conteúdo mais gorduroso mesmo. Deixa eu ver o que mais. Ah, esse aqui, o da Rosinha, vou mostrar o laudo dela, e a imagem, e os vídeos. Era uma York idosa, e passar o vídeo dela. Ó, se vocês prestarem atenção, vocês vão ver vários nódulozinhos, eram inúmeros nódulos hiperecogênicos difusamente distribuídos no baço dessa cadela. Ela tinha vários nódulozinhos, tá difícil de eu parar para mostrar cada um, mas um monte de nódulo hiper. E aí eu meço um ou outro para falar no laudo da medida, quando tem essas quantidades maiores aí de nódulos. Por exemplo, eu medi aqui nessa imagem. Aí, medi essa, medi essa. Então, esses nódulozinhos que foram laudados assim, ó, contorno regular, volume preservado, ecotextura hiperecóica heterogênea pela presença de pequenos nódulos hiperecóicos heterogêneos, delimitados, arredondados, localizados de forma difusa pelo parênquima esplênico, medindo 0,3 mais ou menos, pouco vascularizados ao Doppler colorido. E aí eu pedi para acompanhar esses nódulos. Sugestivo de hiperplasia nodular, neoplasia esplênica. Eu poderia falar de calcificações também, mielolipoma e fibrose perivascular, geralmente é só próximo a vasos. Então, eu nem falei muito, mas falei hiperplasia e neoplasia mesmo. Então, esse caso era o da Rosinha, York idosa. E é isso, gente. Tem vários outros aqui, mas eu já passei muito nas aulas. O infarto eu passei, esse base reativo também. Esses casos aqui também eu passei todos na aula. Esse aqui eu passei na aula. Ah, esse aqui tinha um nódulozinho no baço de uma gata, que fez citologia também, na verdade fez biópsia e não deu nada. Então, ó, ele tinha uma bolinha. Quando a gente vê nódulo em baço de gato, gente, a gente assusta, porque é muito raro. Tinha esse nódulozinho e ele estava todo heterogêneo, estava reativo. Então, a gente suspeitou de ser neoplasia, mas repetiu depois e ele estava mais homogêneo. O nódulozinho estava ali no início, ó. Vem aqui. O nódulozinho estava aí, mas ele estava muito mais liso, não sei se vocês repararam. Foi em 2 semanas de tratamento, estava com leucocitose, e tratou e melhorou, ficou lindo. Até assustei. Não, nesse caso eu tinha falado que fez biópsia, mas não fez, ó. Ele estava bem melhor, o baço, depois, e o meu baço que eu tinha feito na época que estava mais heterogêneo, ó, ele estava reativo. Esse aqui eu fiz dia 21/11 de 2020. Tinha, então, as estruturas características de baço reativo e esse nódulo. Então, eu falei que não poderia descartar infiltrado neoplásico. Mas dia 15, ele já estava lindo. Ele não estava tão reativo. Então, foi o caso aí da pretinha. Gata. Gata a gente sempre assusta, né? Deixa eu ver essa CAP aqui.
Só por último aqui, ó, eu mostrei esse vídeo fazendo citologia no baço. Ó, com a agulha aqui nessa região. Cutucou bastante. Às vezes dá para ver a ponta da agulha. Forma cito de baço esse aqui. E é isso, gente. Esse aqui foi o que eu passei para vocês. Baço feio. Espero que vocês tenham gostado das aulas de baço. Semana que vem, vocês vão ter aula comigo também. Deixa eu só fechar aqui. Semana que vem, então, a gente tem as aulas de trato urinário. E aí eu vou correr um pouquinho mais, porque tem muito conteúdo para trato urinário. A gente fala de rim, de ureter, depois a gente fala de bexiga e uretra. Então, são várias coisas aí. E eu vou passar alguns raio-x também para vocês. Não sei se alguém aí trabalha também com raio-x, se alguém gosta de raio-x, se tem interesse de diagnóstico por imagem geral. Mas eu gosto de passar algumas imagens comparando ultrassom com raio-x de pacientes que fizeram os dois exames. Então é isso, eu espero aí que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado. E qualquer dúvida, pode mandar mensagem, tanto individual quanto lá no grupo. E boa noite para todo mundo e muito obrigada por participarem. Obrigada, boa noite, até semana que vem.